Hoje vou estar falando um pouco sobre o luto, porque muita gente tem dúvidas sobre a identificação dos tipos de luto e o que fazer em cada tipo. Hoje eu estou na minha avó, tá? Então talvez haja algum barulho aí no fundo, não estou na minha casa hoje, e nem no meu consultório, mas vamos lá. Bom, tem alguns estudos recentes de psicologia científica que procuram investigar assim de maneira padronizada, né? O luto e os vários tipos. Temos a depressão, a somatização e a ansiedade, que são queixas frequentes que chegam no consultório, mas eles não são medidas, né? Tem um inventário que tenta identificar o luto, que é o Texas Revised Grief Inventory. Esse tipo de inventário não foi muito bem aceito assim recentemente, porque a gente sabe que o luto envolve vários fatores, não um só, né? Então, a denominação luto complicado também é uma denominação errada. O que a gente vê é luto adaptativo e recuperação, como os termos mais utilizados pelos autores dessa área da psicologia científica. A privação do luto é um dos tipos que eu vou falar hoje, porque é um dos tipos que aparece muito também. Uma relação com alguém e uma perda, e a sociedade não aprova aquela relação, por exemplo, uma aventura amorosa. Então, o enlutado, ele faz esse luto meio que escondido dessa família, dessa sociedade, dessa cultura, né? E não vai no ritual funerário para chorar. Isso complica um pouco, né? É um fator de complicação. Tem também algumas perdas negadas socialmente, como o aborto espontâneo ou o aborto mesmo induzido, que as pessoas não querem falar sobre, né? A perda por suicídio ou a AIDS, quando se agravava, né, a doença, tinha um estigma e então muita gente não queria compartilhar. Os vínculos contínuos já se mantêm, são outro tipo de luto. Eles são vínculos que não se perdem, crianças com pai falecido, e a maioria tiveram esse tipo de vínculo, ele era positivo, mas para algumas crianças isso não era positivo. Se seguir vinculada, diferentemente do que Freud falou, né? O que faz ser adaptativo ou não, né? Incluiria os objetos de vínculo, os transicionais, as memórias. Pessoa que fala da presença e adota umas características, introjeta crenças e valores. A quem ajuda e quem não ajuda. E tem subgrupos, né? O tipo de apego, se for ansioso, pode causar um luto crônico nesse tipo de pessoa que tem esse vínculo contínuo como modalidade de luto. Alguns necessitam simplesmente deixar esse fantasma, vamos dizer assim, e seguir adiante. Outros têm que ter uma diferenciação. Por exemplo, é mais perto da morte que aconteceu esse vínculo contínuo ou mais longe? Para ver se esse vínculo é mesmo adaptativo. A diferença religiosa, os rituais também conta muito. E manter o vínculo e recolocar, né? Recolocar essa posição que o morto se mantém, ainda tem na vida dessa pessoa, qual que é o significado dela e como que ele vai recolocar isso na vida dele para ser adaptativo, o enlutado, né? A busca de significado, ela é uma modalidade positiva, um fator positivo ali para quem procura superar o luto. Quando você perde alguém, você tem que reconstruir essas narrativas sobre você mesmo. O que eu vou fazer agora? O que significava para mim a vida dessa pessoa que morreu? Como que eu vou ser? Como que eu posso me sentir seguro no mundo sem essa pessoa? E quem que eu sou, né? A perda faz algumas pessoas questionarem, mas outras não ficam pondo em questão isso, né? Numa pesquisa recente, 20 a 30% se adaptaram bem.
a gente tem que, como um dever profissional, ajudar a pessoa a achar o significado, mas não começar o processo por ela. Quando ela começa esse processo, a gente vai assessorar. Senão a gente não começa assessorando e impondo as nossas crenças, valores, o que a gente pensa sobre essa morte, né? O tipo mais útil para se adaptar, né, e essa busca de significado, eles vão trazendo várias questões, como significado que continua sem parar na nossa vida, né? Quando perdemos alguém, a gente fica o tempo todo nessa reconstrução dessa perda. E isso também se dá com crianças que ao longo do tempo crescem e vão se perguntando como que meu pai seria hoje, né, se ele estivesse aqui. Como seria a nossa relação agora que eu terminei a faculdade, que eu comecei a trabalhar, que eu casei, que eu estou estressado, que eu estou bem, que a minha criança nasceu. E tem o luto inteiro, né? Que crianças que ao longo do tempo não melhoraram, então vamos identificar como elas melhoraram. Foi esse o intuito da pesquisa que surgiu essa modalidade, o luto inteiro. O rendimento escolar, a autoestima, a sensação de controle e uma identificação sã com o pai falecido são uma dessas questões que trazem esse luto inteiro, que são sintomas do luto inteiro, quer dizer, sinais de uma cura, né? Outra, mais difícil, né? Outras crianças que ficam 2 anos para conseguir esse luto inteiro. E então fomos estudando, né? A parte cultural também cabe aí nesse luto inteiro. O luto traumático, por fim, né? É o luto por morte violenta, que tinha um apego inseguro também, relação conflitiva com o falecido, o apego inseguro do enlutado. Então isso tudo vai causar uma ruptura muito abrupta e um luto mais complicado nesse sentido, né? Desadaptativo. E aí cabe a questão se a gente examina a circunstância ou a reação da pessoa que tá enlutada ou a circunstância da morte, né? Porque é uma morte violenta. E o estresse traumático vem junto com o luto da perda. Então, qual que a gente trata primeiro, o estresse traumático ou o luto da perda? Geralmente, é o estresse traumático, né, que a gente tem que focar primeiro. São coisas bem diferentes. E hoje em dia a gente sabe que essas mortes violentas têm aumentado, né? Ou têm aumentado as notificações delas também. E é importante ressaltar por fim que todos esses lutos são lutos semelhantes entre as pessoas, mas cada um com uma experiência singular, com um tempo próprio, dependendo das características individuais também. O Gordon Allport, o professor especialista nessa área, fala que todos os homens são como os demais. Alguns são como outros e cada um é diferente. No luto é a mesma coisa. Todos os lutos são como os demais. Alguns são como outros e cada um é diferente. E essas diferenças, elas não podem ser perdidas de vista pelo profissional que atende, né? Ele tem que ter essa sensibilidade para as diferentes formas de viver, as diferentes formas de ver o mundo, ver os valores. Então, a profissão do terapeuta, né, torna um acompanhar o enlutado. Os dois compartilhar essas experiências de perda e se ajudar mutuamente, né? Lógico que o terapeuta tem que estar bem para ajudar essa pessoa que está em luto, mas tem essa experiência aí que se torna gratificante para os dois e reconstrutiva na narrativa dos dois, não só de um e não só de outro, né? Isso sim interfere um pouco no terapeuta, mas vai interferir mais na vida dos nossos clientes ali que estão sendo ajudados pela gente. Também queria falar um pouco desse processamento do luto, né? As emoções, a mentalização, a imaginação visual, a recuperação da lembrança,
a regulação do sistema autônomo, tudo isso tem a ver com o neurobiológico, né? Então tudo isso tem a ver com esse processamento do luto e o apego e as consequências neurobiológicas da perda no nosso apego, né? Então a gente tem que considerar tudo isso na hora de criar técnicas ou de procurar técnicas e de fazer técnicas novas e ter essa sensibilidade, porque essa área é crescendo muito, né, após pandemia, mas também que sempre foi uma área presente aí, que a nossa sociedade tem um pouco de receio aí, né, de fazer esse luto, tem um pouco de receio de passar pela tristeza, né? Então é um pouco isso. A gente tem que ir reconstruindo junto da pessoa essas narrativas e usando técnicas que facilitem, mas sem perder de vista a singularidade de cada um. Então, um abraço, até o próximo vídeo e boa semana.